A Fórmula 1 e rallies são os temas dominantes desta edição de 13 de dezembro do Rotações. Uma sexta-feira que esperamos não seja de azar nem para si, nem para o programa que preparamos para esta noite. Um programa que naturalmente não abordará apenas os temas enunciados, conforme poderá ver no nosso sumário. Joachim Kühnen fechou a temporada com chave de ouro. Venceu a Corrida dos Campeões. Chuva prejudica testes de Fórmula 1 em Barcelona. Manuel Gil ganhou o Rally da Régua e Campeonato Nacional de Iniciados. Paris, Cidade do Cabo, portugueses voltam à grande aventura africana. Fiat apresentou o novo 500, um digno sucessor do lendário Topolino. Em Oeiras está o Salão Troféu. Na FIL vão leiloar-se preciosidades. Muitos assuntos de interesse. Para si que nos acompanha no continente, boa noite. Para os espectadores dos Açores e da Madeira que assistem diferido ao sábado ao Rotações, boa tarde. Em Madrid, a ex-piloto Michel Mouton voltou a organizar a Corrida dos Campeões, uma reunião com os melhores participantes no Mundial de Rallys, que em final de temporada dão um verdadeiro show a quem tem o privilégio de poder assistir ao seu festival de condução. De entre aliados muitos presentes, as atenções recaíram naturalmente em Carlos Sainz e Joachim Kühnen, afinal, os principais animadores do campeonato 91. Luís Caramelo, boa noite. De facto, é um espetáculo inesquecível esta Corrida dos Campeões. Sim, é um espetáculo inesquecível, é uma exibição que tem um misto de rallies e um misto de rallycross e que anima sempre bastante os muitos espectadores que correm aos circuitos onde se realizam para ver a Corrida dos Campeões. Afinal de contas, é a grande possibilidade do público poder ver, mesmo ali ao pé, a exibição de pilotos que, entre outros, por vezes, não têm essa possibilidade dada ao público. Eu diria mesmo que é a grande possibilidade do público ver juntos tantos bons pilotos que fariam inveja a qualquer lista de inscritos de um rally do Campeonato do Mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Luís, nós vamos de imediato para as imagens que conseguimos obter para Portugal desta Corrida dos Campeões, imagens que o nosso realizador nos vai passar de imediato e que te peço a favor, tu que estiveste em Madrid, de nos comentares. Estamos a ver imagens de uma das eliminatórias para a final entre o sueco Stig Blomqvist e o finlandês campeão do mundo, Joachim Kühnen, já com os Lancia. Pode dizer-se que as eliminatórias foram disputadas com os Ford, com os Lancia, com Toyotas e com o Peugeot 309 GTI na sua primeira fase. E a fase final, portanto, as eliminatórias para a final, tiveram tanto os Lancia como os Toyotas. Aqui, neste caso do Joachim Kühnen, toda a gente esperava que o piloto finlandês não tivesse dificuldades em vencer o Stig Blomqvist, mas ele, de qualquer modo, já é a segunda vez que ganha a Corrida dos Campeões e gosta muito deste tipo de corridas. Aliás, já correu em Rallycross também e vendeu cara a sua derrota, porque na segunda manche conseguiu mesmo ganhar ao Kühnen, fazendo com que fosse necessário como se dirá, uma negra para ir à final. Luís Caramelo, tal como... Aqui um pequeno toque do Kühnen. Não, foi o Stig Blomqvist que atirou um bloco. E o Kühnen também acertou. acertou. Mas dizia eu, tal como acontecia em tempos como Morella e Lubédica, esta é uma grande oportunidade dos pilotos conhecerem os carros dos outros, serem de uma marca. Sim, eu acho mesmo que é o grande aliciante para os pilotos do Campeonato do Mundo em virem a esta corrida, os carros dos poderem trocar de carro e experimentar o Kühnen no Toyota. Aliás, ele já experimentou, não é novidade. Mas pronto, o Biazinho no Toyota, o Carlos Sainz andar de Lancia, o Stig Blomqvist andar também de Lancia e de Toyota, andar de Ford. Bem, quer dizer, é uma maneira deles avaliarem mais ou menos as possibilidades dos carros dos seus adversários. De qualquer modo, é bom não esquecer que estes carros não têm uma preparação a 100%, embora chegassem perfeitamente para ganhar um rally do Campeonato Nacional. Quantos pilotos portugueses não gostariam de ter um carro destes? Sim, um Toyota destes é um carro nitidamente superior ao único que nós cá temos a correr. É um carro de fábrica e que correu, salvo erro, este correu na Acrop. Aqui está a tal negra que eu falava, entre o Kühnen e o Stig Blomqvist. Foi feita em Toyota, portanto, o segundo carro era o Toyota, eles continuaram neles, apenas trocaram de pista. E foi aqui que o Joachim Kühnen foi apurado para a final. Com o Oriol? Para a final com o Oriol. O Oriol que tinha sido repescado do Rally Masters. O Rally Masters que é uma competição entre os outros pilotos a nível mundial que não são campeões do mundo, e os que são
sendo apurados os 3 melhores para vir a Barcelona, para vir a Madrid, para vir à Corrida dos Campeões disputar esta... De Barcelona já vamos falar. Sim. E ele foi repescado porque houve uma falta de um campeão do mundo, que foi o Walter Rou, que foi o único que não compareceu. Portanto, passaram para a final, passaram os 2 pilotos apurados e mais o Didier Auriol, que parecia conhecer este carro que está aqui, o Toyota, com uma palma das suas mãos. Ele, quando agarrou nele a primeira vez, parecia que não estranhou absolutamente nada o automóvel. Aqui temos o Auriol no seu Lancia. Tal como o Cancuna. Aliás, como o Cancuna. A pista era muito mais rápida que a do ano passado, mesmo assim tinha zonas um pouco sinuosas, mas tinha uma ou duas travagens para uma pista destas que proporcionou este espetáculo que os espectadores de rotações estão a ver, foi o estado do tempo que condicionou a afluência de público. Só no domingo, porque na sexta e no sábado nunca choveu. Na sexta e no sábado as condições estiveram boas e só no domingo o piso ficou neste estado que podem ver isto. Isto já tinha desaparecido a água toda daquela poça ali, entretanto eu já tinha passado lá tanta vez e já tinham acabado com isso. Eu suponho que aqui há um ligeiro erro, exato. Ele perde um pouco de tempo aqui na saída desta curva. Ali está, dá um toque neste painel. E foi a grande oportunidade do Auriol também exigir uma negra ao Joachim Kunen. Diz-me uma coisa, Luís, e a grande vedeta em Espanha, e naturalmente o piloto que eu penso que mais aplaudido até à altura da sua eliminatória, o Carlos Sainz. Bem, o Carlos Sainz teve um ligeiro azar, pode-se chamar que é um azar, de qualquer modo está regulamentado esse tipo de azar. Aconteceu exatamente aquilo que aconteceu há bocadinho ali entre o Stig Blomqvist e o Joachim Kunen, apareceu qualquer coisa no meio da pista, só que desta feita o espanhol não conseguiu passar como conseguiu o Kunen. Por isso mesmo ele parou, ficou desde logo eliminado, porque o regulamento da prova portanto, assinala como pista, a pista onde eles correm, como se fosse um troço de rally, portanto, estão sujeitos a aparecer tudo e mais alguma coisa neste tipo de piso, tanto no asfalto como na terra. Como tal, ele foi eliminado e pronto, e já não passou sequer às meias finais. É pena. Foi pena, sim, foi pena porque no domingo assim poderíamos ter, pelo menos da parte da tarde, um pouco mais de público. Eles não devem ter ultrapassado muito os 11 mil, 12 mil espectadores. Eu suponho que uma corrida deste tipo em Portugal, eu estou-me a lembrar que é muito possível que isto se vá realizar um dia em Portugal, talvez daqui a 2 anos, quando estão mais ou menos feitos. Sim, eu acho que as infraestruturas que há já montadas, eu estou a falar de Lousada, é evidente, claro. que é muito possível que a casa esteja bastante cheia e que a faturação em termos de bilhetes seja bastante melhor. Que era um bom prémio para os homens de Lousada, que muito têm feito pelo autocross em Portugal, sim. E não só. Aqui está o Joachim Kunen a ganhar. Que acabou por ser muito aplaudido. Sim, os espanhóis afinal renderam-se à evidência. Na verdade, eles são todos bons pilotos e que o Joachim Kunen este ano teve uma época fabulosa, ganhando tudo o que havia para ganhar. Foi uma vitória Lancia em Espanha, não é também assim muito bom para os espanhóis. Exato. São as imagens finais desta Corrida dos Campeões, realizada no passado fim de semana em Madrid, e eu aproveito, Luís, para te agradecer a presença esta noite no Rotações. Muito em breve voltarás cá para então comentarmos na altura, na retrospectiva, o Campeonato do Mundo de Rallys. Luís, obrigado, boa noite. Também em Espanha, mas na capital da Catalunha, Barcelona, a Fórmula 1 voltou a surgir aos olhos do público em mais uma sessão de testes. Uma sessão que assinalou a estreia de Ivan Capelli ao volante de um Ferrari no primeiro verdadeiro contacto do simpático italiano com a grande escuderia do Cavallino Rampante. José Miguel, boa noite. Fizeram mal em ter escolhido Barcelona, porque nos testes programados para Portugal e que foram trocados para a Espanha, tivemos um tempo muito melhor. É verdade. Se as equipas tivessem vindo aqui ao Autódromo de Estoril, aproveitando a data que já há muito tempo estava marcada pela McLaren... E que era esta? Era esta, precisamente. Teriam tido condições bastante mais clementes do que aquelas que encontraram em Barcelona. Teriam tido uma temperatura também muito mais amena, o que é sempre importante quando se pretende fazer testes de resistência, portanto, com os carros a rodarem em pista em condições que possam permitir comparações com aquilo que se foi feito no Grande Prémio de Portugal. Neste caso, não era possível praticamente nenhuma comparação com o Grande Prémio de Espanha, porque a temperatura era demasiado baixa. Depois a chuva afetou bastante praticamente as equipas. Só puderam treinar segunda e terça-feira. Não, segunda e ontem. E hoje?
E hoje também, mas ontem só da parte da tarde, segunda-feira, foram os únicos dias em que aproveitaram verdadeiramente a pista. Mas hoje já havia algumas equipas que se tinham ido embora. Exatamente. Bom, nós temos também imagens recolhidas em Barcelona, que o nosso realizador Henrique da Silva nos vai passar e que vamos comentar. Não são imagens, enfim, com muito movimento, dado que foram captadas exatamente nos dias em que choveu sobre o circuito de Barcelona. Nota-se o paddock está bastante molhado, a pista estaria também em más condições. A grande novidade na Ferrari era, como já dissemos, a presença do Ivan Capelli. Mas neste dia não havia muito trabalho na equipa, que levou dois 643 e um 641/2 de 1990, o que significa uma marcha atrás da parte da equipa Ferrari, que perante a falta de competitividade dos dois carros que utilizou em 1991, resolveu voltar a 1990 para fazer alguns testes com o último carro competitivo que a marca tinha tido. E, portanto, tão importante praticamente como a presença do Capelli era a presença desse 641/2, equipado com alguns sistemas de medida que em 1990 a Ferrari ainda não utilizava. Aqui é um Benetton, a equipa esteve, tal como no Estoril, presente com dois B191 da época passada, guiados por Brundle e Schumacher, tentando encontrar ou testar algumas soluções para o carro novo, que será apenas uma evolução deste, na medida em que o novo motor V12 só vai estar pronto mais à frente na época, talvez só mais perto do final da época, e esse sim terá um chassi completamente novo. Até lá, a Benetton irá continuar a utilizar este chassi com algumas modificações. Novidades a nível de motores na Ligier, com o motor Renault, que tinha sido testado apenas por esta equipa no circuito de Magny-Cours. Apareceu aqui pela primeira vez fora de França com Boutsen. Novidade também na Jordan, que surgiu pela primeira vez com o motor V12 Yamaha fora das pistas inglesas. Na Footwork, que utilizava ainda os motores Ford FR e não os Honda V10 que vai usar na próxima época, a grande novidade era o Aguri Suzuki como piloto. Na Minardi, que surge na imagem, o motor Ferrari V12 tinha sido substituído pelo Lamborghini V12. Portanto, também novidade a nível de motores nesta equipa italiana, que recorreu a Morbidelli, embora não haja ainda a certeza de Morbidelli ficar entre os pilotos da equipa para 1992. A única garantia que Morbidelli tem neste momento, tal como Larini, é continuar a ser piloto de testes da Ferrari. Morbidelli com alguns problemas no seu carro, que iniciou praticamente aqui a adaptação. Como era, aliás, já era. Ferrari. Iniciou-se praticamente aqui a preparação dos Minardi e Lamborghini da próxima época. Professor Miguel, enquanto que vamos acompanhando estas imagens, uma questão que é importante nesta altura do campeonato, transferências. Tem-se falado muito pouco, especialmente de dois homens, de Alain Prost e de Nelson Piquet. Alain Prost está a condicionar o mercado, ou seja, a decisão que ele possa vir a tomar e o acordo que ele possa vir a encontrar com a Ferrari, e já se fala agora na possibilidade de ser encontrada uma plataforma de entendimento fora dos tribunais, e dependerá desse eventual acordo o Alain Prost poder vir a guiar em 1992 ou não. Se puder guiar, certamente será um dos pilotos da equipa Ligier Renault, juntamente com Thierry Boutsen. Se não puder guiar em 92, então é provável que ele venha a fazer um ano sabático, digamos, mas que será aproveitado para uma primeira experiência como diretor desportivo na Ligier, e nessa altura talvez fosse o Piquet o outro piloto. A porta aberta para o Nelson Piquet. Sim, talvez. Aqui o Zanardi, que também não tem o lugar garantido na Jordan, que entretanto já confirmou o Stefano Modena. Mas para o segundo carro, o Zanardi talvez tenha que arranjar um patrocinador. Vimos há pouco imagens da equipa Williams-Renault, parada também, e a equipa Williams terá sido a mais prejudicada pela chuva no circuito de Barcelona, isto porque a Williams tem dois dos seus carros equipados com suspensões ativas, e
pretende fazer pelo menos 5.000 km antes de tomar uma decisão sobre a sua utilização ou não na próxima época. E depois de ter feito já bastantes quilómetros aqui no Estoril, com um tempo bastante clemente que permitiu que a equipa cumprisse todo o seu programa de testes, em Barcelona isso não foi feito pela equipa. Talvez portanto, venha a foram acontecer atrasados. em Portugal em janeiro, admite-se a hipótese da Fórmula 1 estar em Portugal em janeiro, no próximo mês de janeiro, para testes no Autódromo de Estoril. José Miguel, obrigado também pela tua presença nesta edição, sexta-feira 13, do Rotações. Regressamos aos...